Boa tarde a todos, bem-vindos ao webcast de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2021 da CSU Card System SA, ticker CARD3. Bom dia a todos. Bom, queria passar a palavra ao Ricardo, que é o nosso diretor executivo de RI, e também ressaltar que está presente Guilherme Rocha, que é o nosso diretor financeiro. Por favor, Ricardo, pode iniciar a partir do slide 2. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado por estarem participando conosco aqui dessa apresentação de mais um trimestre. Para nós, muito significativo, foi esse terceiro trimestre de 2021, numa continuidade de bons resultados. E gostaríamos aqui de destacar 3 questões dentro desse período. O primeiro, bastante importante do ponto de vista societário, mercado de capitais, relação com os investidores, a questão de nós, dentro desse trimestre, passamos a integrar 7 índices da Bolsa de Valores, com o ingresso no Small Cap, no Índice Financeiro e Brasil Amplo. Essa questão aqui é muito representativa pelo aumento de negociação expressivo em volumes diários de negociação que tivemos ao longo de 2021, comparado com 2020, e que pela participação nesses índices ainda vai promover ainda mais a potencialidade de aumento de negociação. Muito importante. Um segundo elemento de destaque para nós foi o trabalho todo após o lançamento noticiado ao final de junho da nova unidade de negócios, da nova operação da Blue Sea Technology, a nossa operação de Banking as a Service. Um foco muito grande tem sido dado nesses últimos meses e hoje, efetivamente, a gente está numa situação de finalização do processo de MVP, da plataforma de contas digitais e num processo bastante avançado da estruturação do nosso marketplace financeiro, com diversos parceiros já em processo de integração, assim como o app White Label já implantado e operacional. E, finalmente, uma condição não menos importante do ponto de vista comercial, hoje estamos com 7 novos negócios em processo agora de aguardar a condição de lançamento, de divulgação ao público. Estamos aqui na condição do respeito do lançamento dos projetos pelos nossos clientes. Desses 7 novos negócios, 2 clientes já foram implantados e estão agora em regime de soft launch, ou seja, muito em breve vão poder estar em operação regular e poderemos trazer aqui a divulgação. Outros 2 clientes com contratos celebrados em fase final da implantação, ou seja, um passinho atrás dos 2 primeiros mencionados, que também nos próximos meses enxergamos aqui a finalização da implantação e efetiva entrada em operação de produção. E, finalmente, outros 3 clientes, envolvendo 2 renovações de clientes tradicionais, estendendo aqui prazos de operações, e um novo contrato recém-celebrado que entra agora em fase de processo todo de implantação. Então, a condição é muito positiva que a gente vem acumulando e que tem aqui uma condição de promissora para os períodos à frente. Agora, falando um pouco mais em detalhes dos nossos resultados, principalmente financeiros, eu pediria para o Guilherme Rocha, então, entrar na condição dos detalhes dos resultados. Muito obrigado, Guilherme.
Obrigado, Ricardo. Prazer falar com todos. De fato, a gente vê a companhia num ciclo virtuoso aqui de resultados bastante interessante e justamente por esses destaques comerciais que o Ricardo trouxe aqui, nos leva a crer que esse é um ciclo que já vem há algum tempo, a gente já vem colhendo esses resultados e ele tende a se manter de uma maneira muito positiva. Isso se reflete, nesse trimestre, a gente tem o prazer aqui de trazer uma evolução, olhando aqui mais para o lado esquerdo desse chart, a gente verifica que a receita líquida desse trimestre, com 131 milhões de reais, mais 131 milhões de reais, recorde absoluto na nossa história, e com um crescimento anual aqui de 15,6% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Uma evolução muito significativa e que é corroborada aqui quando a gente olha também o year to date, os 9 meses desse ano, com um crescimento também de 13,6% ante o mesmo período do ano passado, alcançando aqui 385,5 milhões no acumulado do ano. Interessante a gente perceber aqui até a participação entre as duas divisões de negócios principais, né, a Card System e a Contact, que vem se alternando aqui entre o percentual, né, acima de 50%, o outro um pouco abaixo, mas elas vêm sempre se alternando, e isso vem justamente da evolução dessa dinâmica comercial e do crescimento dos clientes também, que vão se alternando e, eventualmente, trazendo esse balanço entre as duas divisões. Ponto super importante para a gente destacar aqui, no lado direito, é que esse crescimento é parado fortemente pela receita recorrente, né? Teve um comportamento muito semelhante. A receita recorrente é essa que vem justamente da estratégia aqui do plano de negócios da companhia, do modelo de negócios que a gente busca implementar, que é de maximizar a geração continuada de receita. E a recorrência é igual à previsibilidade, né? Isso, de fato, é um ponto muito positivo aqui que a gente gostaria de destacar. E, continuando, se puder passar o slide, por favor. Continuando, a gente verifica que esse mesmo comportamento da receita ele é observado nas linhas de lucratividade da companhia, né? O EBITDA e a margem EBITDA vem avançando, o crescimento aqui de 12,6%, quando a gente compara o terceiro trimestre de 2021, que alcançou 38 milhões de reais aqui de EBITDA, também um recorde quando a gente olha que é a série histórica de terceiros trimestres, né? Então, ela continua crescendo, evoluindo fortemente, assim como a receita, e, da mesma maneira, no acumulado de 9 meses, com um crescimento ainda maior, de 18,4%. Um ponto importante que vale aqui o destaque, e que se reflete aqui diretamente numa lucratividade líquida ainda maior, é que esse crescimento de receita ele é muito decorrente do fit aqui com a estratégia dos nossos clientes mesmo, em prestar serviços que tenham um fit muito forte com essa estratégia dos nossos clientes. E isso é mais importante ainda, principalmente quando a gente olha um mundo aqui cada vez mais digital e mais conectado. De fato, esse é o nosso DNA, essa é a nossa estratégia, isso está se refletindo justamente nesse ganho sustentável de lucratividade aqui da companhia. E que, no caso do lucro líquido, alcançando também aqui números bastante significativos, um crescimento de 31,4% quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, e, da mesma maneira, 33,8% no year to date, o que demonstra, na verdade, que isso não é um comportamento isolado, isso, na verdade, é algo que vem sistematicamente acontecendo e agregando, e, de fato, corrobora essa visão de um ciclo virtuoso aqui que a companhia vem vivendo nos seus resultados. Importante aqui agora a gente detalhar, eu vou passar a palavra para o Leone novamente, e para a gente se aprofundar um pouquinho mais em cada uma das divisões de negócio aqui, apresentando isso em detalhe. Por favor, Leone. Joia, Guilherme, muito obrigado. Passando para o próximo slide, se vocês puderem dar um zoom, por gentileza.
Aqui a gente traz o desempenho da unidade CSU Card System, que contempla os negócios de meios de pagamento, fidelização e também futuramente da BlueSea. Então, em receita, a gente teve um desempenho muito bom, um crescimento aí de 22%, atingindo no terceiro tri desse ano 67 milhões de reais, e um desempenho com lucratividade. Então, dado que esse negócio é um negócio escalável, que vem crescendo por conta das iniciativas digitais que a CSU promove junto aos seus clientes, a gente apresentou uma expansão do lucro bruto ainda maior que a receita. Então, o lucro bruto aumentou 27% no terceiro tri 21 contra o mesmo período do ano anterior, atingindo aí um valor recorde em 9 meses e no tri de 32 milhões de reais. Então, um desempenho muito positivo, atrelado às iniciativas digitais, à transformação digital que a CSU vem participando junto aos clientes. Além disso, passando para o próximo slide, que a gente detalha os dados operacionais da companhia, da Card System, da divisão de meios de pagamento, a gente apresentou uma expansão aí, olhando no ano contra ano, de 13% na base de cartões cadastrados. Isso está associado à iniciativa comercial dos nossos clientes e mostra também um potencial de conversão futura dessa base de cartões cadastrados, que tem uma relação baixa com as receitas e a lucratividade da unidade, se tornando cartões faturados, que é o que está no gráfico central desse slide número 6. Então, em cartões faturados, a gente teve uma expansão no ano contra ano de 4,5%, uma pequena queda no tri passado, que a gente explicou no release, que está associado a alguns expurgos de cartões por débito, mas também vem evoluindo de forma bastante significativa e com lucratividade. E o gráfico da direita, que traz as transações processadas pela CSU, ele teve uma pequena contração ali no segundo trimestre do ano passado, que está atrelado à Covid, mas muito rapidamente a gente retomou o patamar e atingimos agora no terceiro trimestre de 21 recorde de 183 milhões de transações processadas pela companhia, que representam em termos anuais aí um volume financeiro de cerca de 230 bilhões de reais, ou seja, é bastante significativo tanto o número de transações que a CSU processa, quanto os volumes que eles representam. Então, agora passando para a próxima unidade de negócios, que é a CSU Contact, no slide 7. Aqui a gente teve uma expansão também na base de clientes, né? Então, os negócios de Customer Experience da companhia evoluíram, cresceram cerca de 10%, atingindo 64 milhões de reais no terceiro tri de 21. E o lucro bruto, que é o gráfico inferior, a gente teve um pequeno aumento de turnover, que ocasionou essa pequena queda, ou melhor, esse crescimento um pouco menor do que a receita líquida, mas mantendo essa lucratividade bastante saudável da unidade, acima aí dos 16%. Então, passando para o próximo slide, para detalhar um pouquinho os dados operacionais da unidade de Customer Experience, a gente teve uma evolução de 16% na base do número de posições de atendimento. Como eu comentei, isso está atrelado a diversos clientes dessa unidade e mantendo a lucratividade, que é o que está no gráfico da direita, então de lucro bruto por posição, mantendo nesse patamar bastante saudável, como eu comentei, sem perda de lucratividade, mantendo o lucro bruto da unidade acima aí dos 15%, dado também a maior competitividade que a gente tem tido para ganhar contratos e também expandir as operações na base de clientes. Agora eu passo novamente para o Guilherme, o nosso diretor financeiro, para detalhar um pouquinho os dados de balanço. Muito obrigado. Muito obrigado, Leone. Bom, esse ciclo virtuoso ele é realmente materializado numa geração de caixa primorosa no período, né? A gente vem realmente com uma forte geração de caixa, a companhia é absolutamente rentável, e isso se reflete diretamente nessa tendência de redução de dívida bruta, um caixa aqui, as disponibilidades da companhia numa tendência crescente, aqui com um crescimento de 11% quando comparado também no mesmo período do ano passado, e atingindo 96,6 milhões de reais. Esse é um fato
importante da gente destacar, porque quando a gente olha aqui a alavancagem da companhia, né, a dívida líquida sobre EBITDA nos últimos 12 meses, que em níveis absolutamente baixos, mas quando a gente olha especificamente e fala da dívida onerosa, na verdade, esse caixa bruto ele representa praticamente quase 3 vezes a dívida onerosa da companhia. Então, seria equivalente aqui a dizer que a gente poderia, com esse caixa, saldar todo o endividamento oneroso da companhia 3 vezes aqui, rapidamente, quase 3 vezes, né, 2,7 vezes, para ser preciso. E essa estrutura, né, de alavancagem, ela traz 2 pontos que são muito importantes aqui para a gente destacar. O primeiro deles é que, de fato, a companhia tem espaço em balanço para acelerar atividades de investimento. Atividades de investimento essa mesmo no front de M&A, que nós continuamos mapeando o mercado aqui, acompanhando de forma bastante clara por oportunidades que se mostrem aqui vantajosas para a companhia. E isso pode ser feito, inclusive, via alavancagem da companhia. O balanço hoje nos dá espaço aqui com bastante conforto para que isso possa ser feito aqui com movimentos interessantes. Mas, obviamente, a gente não pode deixar de destacar aqui um cenário de 2022, que é um cenário que traz incertezas, incertezas inclusive, eventualmente na verdade, com um crescimento praticamente certo aqui da taxa de juros básica e para níveis mais contracionistas mesmo do que eram esperados num passado recente, uma tendência inflacionária que ainda persiste e que, de fato, pode trazer alguma preocupação, mas, de uma maneira geral, a companhia se encontra aqui numa posição muito confortável para lidar com esses desafios aqui de curto e médio prazo. Entendemos aqui que, apesar da inflação trazer um cenário mais adverso do ponto de vista macroeconômico, a companhia também tem conseguido lidar muito bem com a sua estrutura de custos e também a capacidade de fazer valer aqui os seus contratos, que também tem cláusulas de defesa nesse sentido com relação aos nossos clientes. Então, são cenários aqui, obviamente, desde o mais otimista até, eventualmente, cenários menos otimistas em relação ao período aí que vem, mas a companhia tem uma situação aqui em termos de balanço bastante confortável para lidar com esse cenário aí de maior incerteza. Essa era a mensagem e os destaques que nós gostaríamos de ressaltar. Permanecemos absolutamente à disposição dos nossos investidores e também de qualquer dúvida que eventualmente surja. E abrimos agora, nesse momento, justamente para tirar qualquer dúvida que os senhores tenham. Muito obrigado. Perfeito. Eu gostaria de lembrar que as perguntas serão coletadas via chat exclusivamente e vão ser lidas na ordem que a gente receber. Então, só um momentinho quando a gente coleta algumas perguntas. A primeira pergunta é do Rafael. Obrigado, Rafael. Ele é investidor pessoa física e a pergunta não tem relação exatamente com o resultado, mas ele fala que a companhia liberou em julho desse ano um comunicado como parte de um relatório de uma casa de research. A pergunta é qual foi o intuito da companhia de soltar esse comunicado e se a gente pretende continuar com esses tipos de anúncio. Você pode comentar brevemente, Ricardo, por favor? Está no mudo. Opa, perdão. Obrigado, Rafael, pela questão. E falando, o objetivo daquele comunicado foi simplesmente dar divulgação de um player do mercado, avaliador dos negócios de várias empresas, inclusive a nossa, simplesmente de dar transparência a uma avaliação feita, nada mais que isso.
e acho que nós nem vamos manter esse tipo de posição, porque acho que talvez seja melhor cada um verificar nas próprias fontes. Então, como nós sempre divulgamos todas as avaliações, as recomendações de compra, manutenção, venda de qualquer casa de research, tá isso aberto no nosso site. Então, todo e qualquer investidor que tenha interesse de informações que a gente dispõe, vamos estar publicando e vão estar disponíveis para avaliação de cada investidor. Perfeito. Lembrando que essas informações que o Ricardo comentou, elas são públicas, tá? É comum os sites de RI terem uma seção que fala sobre a cobertura dos analistas, né? Quem são os analistas que cobrem, qual a recomendação de cada um deles com o preço-alvo. Então, no nosso site não é diferente. Bom, lembro novamente que as perguntas são exclusivamente via chat. Fique à vontade enquanto a gente aguarda novas perguntas. A próxima pergunta é do Alexandre, da IBAMA. Ele pergunta se está prevista alguma aquisição futura. Obrigado pela pergunta, Alexandre. Também passo para o Ricardo comentar. Obrigado, Alexandre, pela questão de um programa que é importante, relevante para a companhia, como já divulgamos. Vemos dando destaque à condição de que a companhia tem um trabalho de planejamento, execução, de avaliação de possibilidades de investimento em áreas que agreguem valor ao balanço da companhia ou à condição de negócios, parcerias, controle de tecnologia que agreguem nas nossas operações. Então, efetivamente, aqui a perspectiva é de continuidade. A operação que foi celebrada em março desse ano, uma participação minoritária junto ao Fitbank, não foi uma situação, um caso isolado. Efetivamente, a CSU tem aqui um trabalho, um roadmap para efetivamente estar buscando outras oportunidades, um trabalho contínuo é feito com pessoas dedicadas, profissionais dedicados dentro da companhia e profissionais contratados em termos de consultoria, serviços, e esse trabalho continua sendo feito. E provavelmente vamos podendo estar gradualmente anunciando novas situações semelhantes. Perfeito. Próxima pergunta do André Prates, ele é acionista. Boa tarde, podem dar um follow-up sobre a operação da Blue Sea Technology? Claro, André, eu passo essa para o Guilherme, por gentileza. Oi, André, obrigado pela pergunta. A Blue Sea, o nosso roadmap era realmente evoluir muito fortemente no MVP dessa solução ao longo desse segundo semestre. E o que eu posso te falar é que esse planejamento está sendo muito bem cumprido. A gente está evoluindo fortemente nisso, já com o core bancário e com o app plenamente operacionais, implantados, evoluindo muito rapidamente também nas integrações de cash-in e cash-out, tanto de SPB quanto Pix. E também, e não menos importante, na verdade, acho que é o ponto mais relevante, são as parcerias que vão fazer parte do marketplace de serviços financeiros dessa divisão de negócio e dessa solução integrada, dessa grande plataforma, né, de Banking as a Service que está sendo construída. E do ponto de vista comercial, ele também vem evoluindo. A gente tem diversos prospects aqui em fase final de discussão, alguns já em fase de discussão de minuta contratual. Então, a gente pretende aqui rapidamente poder trazer novidades aqui, tanto do ponto de vista comercial quanto do ponto de vista operacional, para essa divisão de negócios. Lembrando que os números super positivos que a gente vem demonstrando aqui ainda não trazem a contribuição que essa iniciativa certamente vai trazer no futuro próximo. Tá?
Joia, obrigado. A próxima pergunta é do Henrique Vasconcelos, da Nord Research. Por favor, poderiam comentar um pouco sobre a redução da margem EBITDA na Card System? Teria relação com custos da Bluesea? Se vocês puderem, por gentileza, colocar o último slide, que é o anexo da apresentação, lá a gente detalha o EBITDA por negócio, tá? Então, quando eu comentei um pouquinho sobre a lucratividade das unidades de negócio, tanto o Card System quanto a Contact, a gente preferiu trazer nos slides principais o lucro bruto, justamente porque ele exclui o efeito do rateio de despesa entre essas duas unidades. Então, o efeito aqui, Henrique, não tem relação exatamente com a Bluesea, tá? Ele tem mais relação com o rateio de despesas, dado que a Card System, nesse trimestre específico, teve um crescimento maior de receita do que a Contact, então o rateio de despesa ele foi mais pesado para a Card System. Então, por isso que ele saiu de 45% de margem EBITDA, perdão, de 47% de margem EBITDA no terceiro TRI de 20 para 44% no terceiro TRI de 21, tá? Mas se você reparar nessa tabela em azul, o lucro bruto da unidade ele cresceu 2 pontos percentuais, né? Ele saiu de 45% para 47%, o que a gente acredita que reflete de forma melhor a lucratividade da companhia, tá? Então, não à toa a gente trouxe nos slides das unidades que falam de receita e como indicador, como métrica de lucratividade ou lucro bruto e não EBITDA, justamente para excluir esse efeito de rateio. Quer complementar, Guilherme? Sim, na verdade, realmente, quando a gente olha a melhor forma de entender o resultado operacional de cada uma das divisões de negócio isoladamente, como você colocou, Leone, é através da métrica do lucro bruto, né? Eventualmente, algum evento não corrente pode acabar impactando ali EBITDA e trazendo uma distorção para essa análise. E é interessante aqui que a gente chama a atenção quando você traz um período maior, né, quando a gente olha que a evolução dos 9 meses de 2021, né, do year to date de 2021 e do year to date de 2020, a gente vê, na verdade, o efeito exatamente inverso. Então, o crescimento da lucratividade, da margem EBITDA aqui nessa visão, o que demonstra também que a continuidade dessa lucratividade. Então, acho que a melhor forma aqui, a forma mais interessante da gente ter essa correta percepção, de fato, é através do lucro bruto. Perfeito. Lembrando a todos que perguntas exclusivamente via chat. Então, passando para a próxima pergunta, do Murilo Breder, da Nu Invest. Obrigado pela pergunta, Murilo. A geração de caixa tem reduzido a alavancagem, mas o ambiente macro mais desafiador pela frente pode fazer com que a companhia adote uma postura mais conservadora em relação a aquisições? Então, Ricardo, se você puder comentar um pouquinho a relação entre M&A e ambiente macroeconômico, eu agradeço. Perfeito, Murilo. A questão que você coloca efetivamente faz parte das avaliações não só da CSU, mas de outras companhias do mercado, sem dúvida. Agora, nós podemos dizer de estarmos numa condição, como o Guilherme bem apresentou, de toda a estrutura de capital da empresa, da questão de hoje caixa disponível e a condição de dívida onerosa bastante reduzida em comparação a qualquer processo, seja de geração de caixa ou de caixa já disponível. Acho que nós podemos efetivamente contar com um espaço em termos do balanço existente, da liquidez de recursos e da capacidade de alavancar financeiramente, se necessário, se uma boa oportunidade surgir. Então, não enxergamos que, apesar de estarmos olhando com toda a atenção, não tem dúvida, o Guilherme, como responsável pelas finanças da empresa, tem isso como uma prática absolutamente contínua, mas nós podemos dizer que nos encontramos numa situação
muito favorável para poder levar à frente uma continuidade, um plano de investimento que tem muito valor para a companhia, e efetivamente independente desse cenário de cautela, de se olhar o mercado. Mas, como colocamos, o nosso endividamento é muito baixo, então temos efetivamente espaço para continuidade e crescimento. Perfeito. Seguindo para a próxima pergunta do Rafael, que é investidor pessoa física. O que a companhia enxerga como ameaças e oportunidades no contexto das inovações promovidas pelo Banco Central? Se você puder comentar, Guilherme, por gentileza, acho que aqui talvez a principal inovação seja o Pix e o Open Banking, né, que estão o Pix implementado e o Open Banking em fase final de entrar em operação. Perfeito. Obrigado, Rafael, pela pergunta. Super pertinente. Tá? A gente vê com muito bons olhos, na verdade. E as razões são muito simples. Primeiro, uma boa parte do incentivo que nós temos aqui de entrar nessa arena competitiva aqui do Banking as a Service é justamente capturar de uma forma mais efetiva o valor que o Pix traz para o mercado como um todo. Ele constitui, per se, uma ameaça para os nossos negócios atuais? Eu te diria que, numa visão aqui, até uma visão bastante clara, eu diria que não, tá? Pelo seguinte, o Pix ele ameaça, obviamente, aqui diretamente, transações com dinheiro, transações do SPB de uma maneira geral, e isso já está materializado, as transações de débito, e eventualmente também com um pouco menos a força ali, o pré-pago, e muito menos força as transações de crédito do arranjo que a bandeira tem, que é um arranjo absolutamente vencedor do ponto de vista de UX. Tá? Então, na prática, o que acontece? Quando a gente olha para os números da companhia, quais receitas ou quais linhas de negócio são ameaçadas pelo crescimento do Pix na companhia? Eu te digo que é praticamente imaterial, porque as nossas receitas de processamento elas vêm muito fortemente do universo de transações de crédito, tá? Transações de crédito e especialmente transações de crédito bandeiradas também. Então, de uma maneira geral, a gente tem muito mais upside a capturar aqui com o Pix do que downside, do que ameaças propriamente ditas. Tá? E no ponto de vista de Open Banking e Open Finance, um dos motivos da gente falar aqui de uma maneira com mais ênfase do marketplace de serviços financeiros dentro do universo aqui da solução da BlueSea vem justamente disso. A gente entende que, na verdade, o nosso objetivo aqui é criar um ecossistema e uma plataforma de relacionamento que antecipe, inclusive, em grande parte, os efeitos do próprio Open Banking. Tá? Em última instância, qual é o desejo? O desejo aqui do Bacen por trás dessa grande iniciativa, vocês sabem isso, todo mundo que acompanha essa indústria sabe isso, a gente não tá falando nenhuma novidade aqui, é aumentar a competitividade e, principalmente, melhorar a qualidade dos serviços financeiros para o usuário final, né, através do compartilhamento de dados. Na prática, esse grande marketplace de serviços financeiros ele vem endereçar justamente isso, onde nós plugamos diversos parceiros e trazemos aqui a possibilidade do usuário final, na verdade, do cliente do nosso cliente, de se beneficiar de um grande ecossistema onde esses parceiros, de fato, também vão competir tanto em qualidade de serviço como em custo desses serviços para prestar e, de fato, conquistar a preferência do usuário final, né? do correntista e do cliente, em última instância, do nosso cliente. Né? Nós somos um prestador de serviço, esse termo um pouco gasto, mas B2B2C. Né? Então, na prática, nós vemos com muitos bons olhos essas mudanças regulatórias, porque elas, de fato, vêm a criar upsides aqui bastante concretos para a companhia. E a gente espera que, ao longo
do próximo ano e dos anos que virão, a gente consiga trazer e materializar aqui justamente essa expectativa que, de fato, a gente nutre com relação a essas alterações. Perfeito, Guilherme. Passando para a próxima pergunta, do Alexandre, do IBAMA. Apesar dos bons resultados, nos últimos 6 meses o preço das ações tem sofrido um pouco. Vocês acreditam em algum motivo para isso? Se você puder comentar, Ricardo, eu agradeço. Está no mudo novamente. Perdão aqui por esquecer no mudo. Obrigado, Alexandre. Essa é uma questão que efetivamente damos atenção, até toda a área de RI aqui se mobiliza permanentemente em passar toda a condição de informações, de todos os resultados contínuos, crescentes e a evolução dos negócios e os novas avenidas em evolução de negócios que prometem aqui uma continuidade. Apesar disso, é verdade, como você registrou, nesses 6 meses tivemos aqui redução de preços nos papéis da companhia, mas fruto de uma questão também muito vinculada com o mercado em geral, ou seja, as empresas de tech sofreram por algumas visões de possibilidade de redução e com isso tivemos juntos com um grupo muito grande aqui de companhias. E apesar disso, estamos na sequência de continuidade, até acho que já usamos aqui a expressão nessa conversa, de um ciclo virtuoso que efetivamente está presente desde 2019 e continua a condição de crescimento de receitas e crescimento maior ainda na condição de rentabilidade. E é isso que efetivamente que nos cabe, entregar para o mercado resultados, efetivamente poder, inclusive, também ter uma continuidade de payout em termos da lucratividade que a empresa vem entregando em termos de distribuição de resultados significativa, crescente ao longo dos anos, e o mercado daqui a pouco está efetivamente percebendo essa condição de uma estratégia bem definida que está promovendo continuamente resultados e a condição vinculada de novas soluções e novas avenidas estabelecidas de crescimento, a condição de isso ser traduzido para preço, nós vemos como inevitável. Efetivamente, esperamos essa condição estar acontecendo. Perfeito, maravilha. Então, lembro a todos que as perguntas serão recebidas exclusivamente por chat. Só vamos aguardar para ver se tem alguma outra pergunta. Bom, não temos mais perguntas. Eu queria agradecer a todos por participar do webcast, passar a palavra primeiro para o Guilherme, para os comentários finais, e depois para o Ricardo. Muito obrigado a todos. Obrigado, Leone. Um prazer, a gente continua à disposição aqui. Acho que parte do que o Ricardo colocou há pouco, a companhia vem num esforço muito grande de entregar resultado, comunicar o seu plano de negócios da forma mais clara possível, né, de forma a dirimir qualquer dúvida ou dar a melhor compreensão possível sobre o que nós pretendemos fazer e como que a gente pretende também alcançar esses resultados. Chamando a atenção aqui realmente para um elevado payout, uma atividade de investimento contínua e crescente, num momento aqui de geração de caixa que não só permite esses 2 movimentos aqui super importantes para o acionista da nossa base, né, mas também levando justamente a essa estrutura, né, de alavancagem financeira
absolutamente confortável e que nos prepara justamente para alçar voos maiores, para lidar com incertezas do mercado, sem abrir mão aqui da capacidade de investimento e da capacidade de dividir esse resultado também com os nossos acionistas. Então, é um ponto bastante relevante que eu queria destacar, aproveitando essa última pergunta, e, de fato, a gente continua muito confiante aqui não só com o futuro próximo, mas com médio e longo prazo também. Muito obrigado. Perfeito, Guilherme. Acho que é uma síntese muito bem colocada do que cabe a nós estarmos fazendo, enquanto todo o corpo diretivo da empresa, primeiro do ponto de vista de continuidade, do crescimento, da conquista de novos clientes, como chegamos ali a estar colocando, e que vamos ter a satisfação muito em breve de poder estar nominando os novos negócios, as novas situações de geração de resultados ainda mais positivos para a companhia. E essa é a pauta da empresa. Investimento em crescimento, investimentos contínuos na condição de customização das nossas plataformas, das nossas soluções, e tendo uma condição, como já pontuamos, financeira muito propícia, ou seja, até nesse momento de dificuldades, as mais variadas no mercado, podemos dizer que temos também, mais ainda, uma diferenciação para a continuidade da entrega desses resultados. Perfeito. Boa tarde a todos. Podemos encerrar o webcast. Até mais.